A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Traremos neste vídeo um assunto interessante sobre uma ordem de sacrifício que Deus exige de cada cristão que quer realizar no reino de Deus uma obra. É preciso que nós conhecemos essa ordem de sacrifício no nosso coração. O nosso coração é o altar de Deus. E nele abriga nossos desejos, nossas emoções. Aquilo que queremos realizar, aquilo que almejamos conquistar, tudo está no nosso coração. Toda avaliação está na nossa mente. Avaliamos, será que eu consigo, será que eu não consigo? Existe muita gente que não tem uma profissão com nível superior, porque não foi possível para ele. Até que muitos tentam, mas não conseguem. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, obedecer a ordem de sacrifício, todos podem obedecer. Mas por que nem todos conseguem? Então Deus me levou ao assunto bíblico Caim e Abel. E isto é muito interessante porque Deus me fez enxergar algumas coisas através desse texto. E o que Deus colocou no meu coração eu vou trazer até você, para juntos nós meditarmos e nos edificarmos para a glória de Deus. Então, este texto está lá em Gênesis capítulo 4, a partir do primeiro versículo que diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Você que conhece a história que nós vamos ler, acabar de ler, né? Mas você que conhece a história de Caim sabe muito bem que ele não foi aprovado por Deus. E não é de se esperar que, após a queda de Adão e Eva, o primeiro filho será que viria abençoado ou seria um fruto do pecado? Porque este homem não nasceu com amor a Deus, por causa dos atos dele. Entende? Prosseguindo. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. O que Deus falou com Caim? Deus falou para Caim que ele não tinha condições de conter-se, de amarrar o mal, mas ele deu lugar ao ciúme e à inveja. Quando Deus aceitou o sacrifício de Abel, aceitou o sacrifício de Abel porque o coração de Abel era puro, já o de Caim não era puro. Abel estava oferecendo algo a Deus. Caim não ofereceu nada a Deus. Ele quis oferecer a Deus, mas ele esqueceu do coração dele, que não era puro. Então, Caim não conhecia Deus. Quem conhecia Deus era Abel. Caim, um fruto do mal?
o primeiro filho de Adão e Eva? Será que ele era o fruto do pecado? Mas Abel, diz a palavra de Deus, que ele voltou-se para Deus com o coração puro. Já Caim não. Já Caim ficou enciumado. Então, quando o versículo diz, se bem fizeres não haverá aceitação para ti, esse versículo está o quê? Revelando o coração de Caim. Ele não fez bem, entendeu? Se ele fizesse o sacrifício bem, seria aceito, mas ele não fez bem. Por que ele não fez bem? Porque o coração dele era mau. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, quer dizer, o pecado está sempre do meu lado. Brotará em mim o desejo pelo pecado. Mas a Bíblia está dizendo que eu tenho que dominar o pecado, não deixar ele dominar a minha vida. Você entendeu? Caim não conseguiu dominar o pecado, mas ele permitiu que o pecado dominasse a vida dele. E ele foi e matou o irmão dele por ciúme e inveja. O Senhor Deus me trouxe uma palavra a respeito disso. Entende? Ele me deu uma palavra muito interessante. Existem diferenças entre ter os planos de Deus e realizá-los e concluí-los. Deus tinha um plano na vida de Abel? Deus tinha um plano na vida de Caim? Tinha um plano. Quem era Abel? Abel era um pastor de ovelhas. O que é um pastor? Onde esse pastor fica? Ele fica lá no meio do mato, cuidando de ovelhas, tomando conta das ovelhas, excluído da sociedade, longe da sociedade. Alguém vê esse pastor? Assim como esse pastor, há muita gente que está lá longe, esquecido, não é? Aí nos faz lembrar de quem? De Davi. Davi era um pastor de ovelhas. E diz a palavra de Deus que o Senhor escolheu Davi para ser rei em Israel, porque o Senhor ia transformar o pastor de ovelha de pastor de um povo, de uma nação. E qual era o plano que Deus tinha na vida de Caim? Deus tinha um plano. Que Caim tivesse a capacidade de enxergar em Abel um verdadeiro adorador. Coisa que Caim não era. Ele teve foi inveja. Aí a gente leva novamente lá para uma ilustração bíblica, e o personagem que eu vou usar é José. Não é? José era querido do pai. Por quê? Porque o pai, Jacó, enxergava o quanto Deus amava José e o quanto José era diferente dos seus irmãos. Já os irmãos de José odiavam José. Deus tinha um plano na vida dos irmãos? Tinha. Mas eles não conseguiam enxergar a pureza do coração de José. Entende? Esta é a ordem do sacrifício. E isto é um fato. Certo? O que é um fato? Um fato é coisa cuja realidade pode ser comprovada. Caim matou Abel. Isto é um fato. É comprovado biblicamente que Caim matou Abel. Entende? Então, isto é um fato. E ter o coração puro para que Deus confirme a obra na vida do crente é um fato. Porque Deus não confirma uma obra na vida de quem tem um coração mau. Entendeu? Jesus disse para Judas Iscariote: por que você deixou Satanás encher o teu coração?
Aí a gente vem aqui, ó, no texto que acabamos de ler, no versículo 7. O pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. O pecado jaz à porta, quer dizer, o pecado está te esperando na sua porta. Quando você sair da tua casa para fora, o pecado está ali te esperando. E para ti será o seu desejo. Quer dizer, o pecado vai atiçar o quê? A nossa carne. E sobre ele você tem que dominar. Não é isso? Nós temos que dominar. Então, os irmãos de José não conseguiram dominar. E o que aconteceu? Eles deram lugar ao diabo. O diabo encheu o coração deles. O diabo envenenou o coração dos irmãos de José. Vamos matar esse cara. Só o filho mais velho que não permitiu. Mas os irmãos não tinham mais o filho mais velho, Rubens, irmão de José, era o mais velho, como exemplo. Porque você sabe da história, que ele deitou com uma das mulheres do pai. Então ele não era exemplo. Mesmo que ele pediu, não aconteceu. O que aconteceu? Não matou, mas venderam ele como escravo. Entendeu? Então, Deus tem um plano na vida de cada um de nós. O problema é quando Deus entra na nossa vida para trabalhar na nossa vida, vai ter muito problema se você não conhecer esses fatos que estamos abordando aqui agora. Como sempre eu digo, para nós servirmos a Deus, nós temos que ser inteligente nas coisas de Deus, entende? Da mesma forma que você tem que ser inteligente para se formar num curso superior, numa faculdade, você tem que ser inteligente também para servir a Deus. Quem não se aplica no conhecimento das coisas de Deus, ele vai ser burro, ele vai ser reprovado. Entende? Então nós temos que ter inteligência para entender as coisas de Deus. Só que essa inteligência é uma inteligência divina, uma inteligência espiritual. Por isso que a palavra de Deus, ela precisa da luz do Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da palavra de Deus, da Bíblia. Ele é o autor. Ele é o único autor do livro que está presente enquanto nós estamos lendo ele. Mas o problema é que muitos pegam a Bíblia para ler como pega qualquer livro. Não, você tem que pegar a Bíblia para ler, não para ler, para meditar, pensar juntamente com o Espírito Santo. Quando você tiver uma dúvida, fala com ele. Ele é o nosso guia. Então nós precisamos ser inteligentes. Davi e José eram homens inteligentes. Eu vou partir de um princípio. O que é ser inteligente? Ser inteligente é deixar que o Espírito de Deus guie a sua vida. José fez isso e Davi fez isso. Ele permitiu que Deus guiasse a vida dele e ele confiou. Entendeu? Então, isso é inteligência. Você tem que ser inteligente o bastante para permitir que Deus guie a sua vida. E você confie nele porque ele não falha. José fez assim e Davi fez assim. Então, primeiro, para conquistar os planos de Deus, é preciso ter um coração puro como o de Abel. Pois sendo puro, ele foi aceito. Por outro lado, Caim foi invejoso. Ele não via valor algum na mansidão de Abel. Você já viu pessoas que não conseguem ser manso? Eles não conseguem ser mansos, porque o coração deles é envenenado. Entende? Uma certa vez, uma irmã, depois que aceitou Jesus, encontrou comigo e me chamou um cantinho e
queria falar contigo. Pois não. Ah, eu queria te pedir perdão. Sim, porque você não é aquela pessoa que eu achava que você era. Tá vendo? Ela foi inteligente. Porque o Espírito de Deus guiou ela sobre alguma coisa que alguém falou de mim para ela. Então, quer dizer, o diabo envenenou o coração dela. Mas ela não permitiu. Ela veio a mim e me pediu perdão. Isso é louvável. Mas existem pessoas que não conseguem pedir perdão. Eles têm vergonha. Eles são burros. Porque quando eu peço perdão, meu irmão, eu estou ganhando ponto com Deus, eu estou mostrando para Deus que o meu coração é puro e eu não vou deixar mais Satanás envenenar o meu coração. Eu não vou permitir que Satanás envenene o meu coração. Você já viu aquelas pessoas que leva e traz? Entende? Leva e traz. Aí vem falar mal de alguém para você e você acredita? Você não viu, e mesmo que você tivesse visto, você não pode passar adiante, porque esta é uma das coisas que Deus abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Você semeia contenda entre os irmãos? Você vai lá na casa do outro lá, ou da outra lá, para falar mal de mim, ou falar mal de alguém? Vai? Se você vai, você está semeando contenda, isso é abominação. Entendeu? Isso é abominável diante de Deus. Deus rejeita isso. Você vai morrer com isso. Você vai ter sérios problemas com isso. E interessante que esta pessoa que fala mal dos outros, quando alguém fala mal dela ou dele, ele fica irado. Porque o coração está envenenado de ira, de rancores. Caim era invejoso. Entendeu? Ele não enxergou o quanto o coração de Abel era puro. Por ser puro, ele era um homem manso. E por isso ele podia ser pastor de ovelha. Por quê? Um homem mau não pode ser pastor de ovelha. Entendeu? O pastor de ovelha tem que ir atrás da ovelha desgarrada. E para ele ir, ele tem que ser bom pastor. Um mau pastor não vai atrás de ovelha desgarrada, não. Ele fica com as que tem. Porque ele vai dizer assim, não, o lobo vai me pegar e vai me almoçar. Ele deixa lá aquela ovelha lá para o lobo. Ele não dá a vida pela ovelha. Por isso Abel foi considerado um homem manso. Entende? Aleluia. Assim são muitos que querem realizar uma obra para Deus na carne. Eles querem realizar pela força, acha que são alguém, mas esquece que com Deus você terá que ser ninguém primeiro. O Espírito de Deus falou isso para mim. Se você não sabe ser ninguém, não pode ser alguém. Deus fez Abel ser ninguém para poder ser alguém na presença dele. Todos os homens teve que passar por isso na Bíblia. Eles primeiro tiveram que ser ninguém. Quando Deus chama Abrão da casa do pai, o que ele era? Ele era alguém. Ele era lá, filho de Naor. Ele era alguém, ele era da família. Deus tirou ele para não ser ninguém. Levou ele lá para o mato, lá para o deserto, lá para longe. Fez de Abrão ninguém. O que era um homem sem filho? Ninguém. A primeira coisa que naquela época que o homem queria ser era ser alguém. E para ele ser alguém tinha que ter um filho. Deus fez que Abraão fosse ninguém. E Deus fez uma promessa para ele. É como se Deus estivesse falando assim, olha Abraão, se você suportar não ser ninguém, eu vou te fazer alguém. E qual era o projeto de Deus? Fazer de Abraão o pai na fé. Ele seria alguém. Tanto é que o povo de Israel fala o quê? Nosso pai Abraão. O pai na fé. Aleluia! Aquele homem que acreditou em Deus.
Se você acredita em Deus, você vai passar a ser alguém. Mas se você não acredita enquanto é ninguém, enquanto Deus te faz ninguém, você precisa confiar nele. Eu podia relatar aqui muitos assuntos a respeito de personagem bíblica que Deus fez ele ser ninguém. Quem era Eliseu? Ninguém. Ele só passou a ser alguém depois que assumiu o posto de Elias. Ele não era ninguém. Não é? Quem era José? José era alguém na casa do pai. Deus tirou ele de lá, botou lá no Egito para ele ser ninguém lá no Egito. O que José era lá no Egito? Escravo. Escravo é alguém? Escravo é ninguém. Não é? E depois que José foi aprovado, Deus tornou ele alguém. Aleluia. Abaixo do faraó, ele era o segundo, governador do Egito. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos saber ser ninguém. Você já viu essas pessoas que gostam, querem ser ídolos? Querem ser ovacionados? Quando ele aceita Jesus, são poucos que largam a sua idolatria. Sabia? Se é um cantor do mundo, ele continua cantando no mundo. Se ele é um jogador de futebol, ele continua jogando futebol. Se ele é alguma coisa aí na mídia grande e que impede ele ser santo na obra de Deus, ele não quer largar. Você está me entendendo? Quantos cantores aí diz que é gospel, mas vive nas baladas da vida? Ele não consegue ser ninguém. Daqueles que estão lá no mundo, que hoje estão na obra de Deus, estão pregando o evangelho, durante muito tempo ele se permitiu ser ninguém. Eu podia falar nomes aqui. Eles largaram tudo, abandonaram tudo. Um abandonou o futebol, outro abandonou o pagode, e hoje são pregadores do evangelho, sem relacionamento nenhum com samba ou com jogo. Largaram tudo. Foram ser ninguém, para que Deus fizesse deles alguém no reino dele. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos não suportam ser excluídos, mas estes reprovados precisam ser tirados para não contaminar os outros. Quem são esses? Os Caim que tem na igreja. A igreja está cheia de Caim. E eles envenenam um e o outro, falando mal um e o outro, perseguindo um e o outro. Falam mal do pastor, falam mal do pregador. Afaste-se desses. E sabe o que Deus faz? Deus tira eles, para não contaminar os outros. Eles ficam doentes logo, eles morrem rápido, entende? Louvado seja o nome do Senhor. Este Deus irá esperar que se purifiquem primeiro, visto serem irrecuperáveis. São poucos que admitem ser errados, pois é preciso ser, além de inteligente, muito humilde. Então, muitos desses, o que Deus faz? Ele cair lá no vale da sombra da morte. O coronavírus pega ele, o câncer pega ele, a AIDS pega ele, entende? Fica com a doença ruim. Estão lá no vale esquecido, viram ninguém. E Deus espera o quê? Que eles se arrependem dos seus pecados e volte para Deus. Entende? Eu conheci um irmão da igreja, que ele se desviou e virou um prostituto, pegou AIDS, e foi na AIDS que ele voltou para a igreja.
E chegou na igreja, quando Deus viu que ele se arrependeu mesmo, Deus levou. Diz que estava curado, mas nada, a AIDS matou ele. Ele ficou um bom tempo recuperado. E quando Deus viu que ele tinha se convertido e Deus poderia perder ele, Deus levou ele. Tá vendo? Então, se você é um Caim, sabe o que é um Caim? Um Caim é aquele que fala mal dos outros. A Bíblia diz que Caim viveu errante, saiu errante, ele saiu para errar. Entende? Então, se você estiver na casa de Deus, você se converta de verdade. Analisa o teu coração, vê se o teu coração é mau. Você anda por aí envenenando o coração dos outros? Você anda por aí falando mal dos outros? Deus está de olho em você, Ele vai te pegar. Ele vai te pegar e vai te jogar lá no vale para ver se você se converte. E se você não se converter, você vai para o inferno. Sabe? Porque Deus não me chamou para sair por aí, falando mal dos outros, envenenando o coração dos outros. Você vai ter sérios problemas com Deus. Eles não confessam por não terem um coração elevado, um espírito elevado. Estes deverão ser deixados no vale, nas sombras das dúvidas, sem resposta, até que encontre a porta da humildade e de um coração puro e sincero. Deus é um Deus de acordos. Se você falhar no primeiro acordo, não terás mais nenhum acordo. Tudo dependerá deste coração sincero. Ter um coração sincero, um coração puro, é um acordo com Deus. Se você não concordar com Deus, você está reprovado. Isto é um fato. Isto é um fato no cristianismo. Entendeu? Por quê? Conhecerão que sois meus discípulos e amados uns aos outros. Quem ama uns aos outros não fica falando mal de ninguém. Não fique envenenando o coração de ninguém. Então quer dizer que se você não gosta de mim, você vai fazer todo mundo me odiar. Que amor? Aonde está o teu amor? Você não é discípulo de Jesus. Você está longe de ser discípulo de Jesus. Sabe? Uma certa vez um pastor veio me pedir perdão. Mas o que foi? Ele me contou a história, eu falei, abracei ele, falei, está perdoado. Ele disse que quando ele dobrava o joelho, ele via eu na frente dele e Deus falava assim, vai lá e pede perdão a ele, vai lá e pede perdão a ele. Ele disse, enquanto ele não veio me pedir perdão, ele não teve paz. Uma certa vez, uma esposa de um pastor me chamou no canto e falou assim, eu quero te pedir perdão. Mas o que a senhora fez? Não, eu quero te pedir perdão porque eu te odiava. Eu me calei. E ela falou, botou tudo para fora. Porque falaram isso de você e eu acreditei. Mas eu vi que eu estou totalmente errada. Ela veio me pedir perdão. Eu falei, tá bom, irmã, mas eu não tenho nada contra a senhora, não. E era uma mulher que Deus usava na palavra. Entende? É. Mas Deus tratou com ela e ela abriu o coração. Deus botou lá no vale. Eu poderia aqui falar os detalhes de tudo, mas eu não vou falar não. Só isso basta. Deus colocou ela lá no vale. E ela conseguiu vir até mim. E eu não sabia de nada. Sabe quando você vê que certa pessoa está te olhando meio de lado, passa longe de você? Pode ser que alguém envenenou o coração dessa pessoa contra você. Agora, quem foi que envenenou Caim contra Abel? Quem foi? Deus falou aqui no versículo 7. Entende? O pecado jaz à porta. O pecado está ali. Você é que não podemos dar lugar ao pecado, porque o pecado vai me levar para o erro vai me matar. O salário do pecado é a morte. Mas o que diz mais? E sobre ele dominarás. Então, sobre quem? Sobre o mal, sobre o pecado, sobre o diabo. Entendeu?
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Então, quando o diabo vier, porque muitas das vezes o diabo vem num pensamento, vem através de alguém que vem envenenar outra pessoa, falar mal para você. Se você não seguir esse princípio, você não poderá ser aprovado para uma obra de Deus. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Está vendo? E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Olha Caim revelando o coração dele. E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha a resposta que ele dá para Deus. Não sei onde está Abel, sou eu o guardador do meu irmão? Estava revelando o quê? A maldade no coração dele. Sabe? A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Quer dizer, se importe com o seu irmão. Quando você vê ele sofrendo, sofra com ele. Quando vê ele chorando, chore com ele. Quando vê ele alegre, você fique alegre com ele. Mas essa pessoa má só pensa nele. Caim só pensava nele, não pensava em Abel. Por isso ele disse para Deus: sou eu o guardador do meu irmão? Até onde você ama seu irmão? Hein? Será que você consegue resistir a alguém que fica te perseguindo? Perseguindo? Jesus suportou. Aí você diz: Jesus é Jesus. Não, Jesus homem. Jesus na carne. Se Jesus na carne conseguiu, nós também conseguimos. Ele suportou Judas Iscariote. E Judas Iscariote era o tesoureiro, ele tinha o dinheiro na mão dele. E Jesus não tirou. E Judas Iscariote tomou a ceia junto com Jesus. Tomou a ceia. E Jesus disse: não, Judas, você não pode tomar não. Aquele que me trai vai meter a mão no prato comigo. Está vendo? Está lá na casa de Deus. E o que nós fazemos para ser exemplo para esse? Seremos igual a ele? Mal. Você não pode ser mal igual a ele. Você tem que refletir a luz de Cristo. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Está vendo? O que vai acontecer com você? Quando você falar mal do teu irmão, a tua mão está suja de sangue. Você matando teu irmão, falando mal dele, o sangue dele vai clamar justiça. Deus vai vir fazer cobrança a você. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força, fugitivo e errante serás na terra. O que significa disso? Esta pessoa não terá força para voltar para Deus, porque foi dado a ele um tempo para arrependimento, ele não teve. Ele não observou esse tempo. Você já viu que tem gente que diz assim: poxa, mas fulano é mau, coisa ruim não morre. Os bons morrem, coisa ruim não morre. Por quê? Porque Deus dá um tempo para arrependimento. A uns tem 10 anos de tempo que Deus dá para arrependimento. 10 anos é um bom tempo. A outros nem com 50 anos ele se arrepende. Não é? Nem com 50 anos ele se arrepende. Porque o coração é mau. Ele não se dobra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda de oriente do Éden.
Deus pôs um sinal em Caim. Para quê? Para que ele não se suicidasse. Ele não teria o espírito de suicídio. Ele desejou a morte, mas ele não teria o espírito de suicídio e ninguém iria encostar em Caim para matar. Só se fosse por uma mera fatalidade. Que há muitos que dizem que um certo homem chamado Lameque que matou Caim. Né? Isso. Outros falam que sinal é esse que Caim recebeu de Deus. A Bíblia não fala que sinal, mas eu vou dizer para você. O espírito da morte só mata quem Deus permitir. Não fique preocupado em querer saber qual era o sinal. Esse sinal era espiritual. Entende? Que Satanás estava proibido de tirar a vida de Caim. O espírito da morte não poderia tirar a vida de Caim. E saiu Caim errante, quer dizer, Deus permitiu que outros seguissem pelo caminho de Caim, porque Deus iria colocar outro no lugar de Abel. Então, Adão e Eva tiveram outro filho que ficou no lugar de Abel, por nome Sete. Não foi? É, por nome Sete. E o versículo 26 diz: e a Sete mesmo também nasceu um filho. Olha, Sete ficou no lugar de Abel. E o que aconteceu? Ele teve um filho. E chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Da linhagem de Caim, ninguém invocou o nome do Senhor. Foi da linhagem de Abel. Entendeu? Enos veio com o mesmo espírito de Sete, irmão de Abel. Entende? Olha como que Deus trabalha. Então, se você é de Deus, você vai ter um coração puro. Entende? Deus tem uma ordem para você. O que é uma ordem? Ordem de Deus é uma ação de comando. Deixa Deus comandar a tua vida. Deixa Ele comandar a tua vida. Por que você tem receios? Eu deixei que Ele comandasse a minha vida. Quando eu errei, eu voltei atrás. Quando eu erro, eu descobri que eu errei, eu voltei atrás, eu me arrependi. Eu não posso ficar no vale. Você está no vale. Saia do vale. Reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado e fala: Senhor, pequei contra ti, me perdoe e acerte a tua vida e volte a receber o comando de Deus na tua vida. Volte a receber esse comando de Deus na tua vida. Volte. Deus tem um comando para a tua vida. Obedeça às ordens dele. Aleluia. Caim não entrou em concordância com Deus. Ele mesmo sabendo que era errado, ele não entrou em concordância com Deus. E o que aconteceu? Saiu errante. Nós temos que entrar em acordo com Deus. Se você entrar em acordo com Deus, Deus te dará ordens. E você vai continuar obedecendo às ordens de Deus, isso vai se tornar um fato. Um fato é um testemunho. Entendeu? Existem coisas que só Deus sabe. Eu não preciso dizer a ninguém. Deus sabe, porque eu sou justificado por Jesus. Entende? Se alguém fala mal de mim, eu não vou me defender, porque Deus me conhece. Ele é a minha defesa, Ele é o meu escudo. Entende? Então, primeiro, você tem que aprender a ser ninguém. Enquanto você não é ninguém, isso significa que você está lá no deserto. Israel foi tirado do Egito, era alguém. O que eles eram lá? Escravo, era alguém. Deus tirou eles lá, levou para o deserto para eles ser o quê? Ninguém. E aquilo que Deus faz de você a alguém, não se compara ao que o mundo faz de você a alguém. O mundo está cheio de alguém aí, né?
mas eu quero que Deus me faça alguém de mim. Se durante muito tempo eu fiquei como ninguém, eu espero que Deus faça de mim um alguém para a sua glória. Entende? Então não fique preocupado em ser alguém. Primeiro, saiba viver enquanto você é ninguém. Deus te fez ninguém. Enquanto você é ninguém, você está lá no deserto, aprendendo as lições com Deus. Não foi isso que Deus fez com Moisés? Deus tirou Moisés lá do Egito. Moisés era alguém lá no Egito. Era o filho da filha de Faraó. Deus tirou ele de lá para ele fazer dele ninguém lá no deserto. E aí chegou a hora que Deus falou assim: olha, Moisés, eu vou te fazer alguém. E aí Deus foi e levou Moisés de volta para o Egito. E através de Moisés, Deus tira o povo de Israel do Egito com mão forte e mão poderosa. E faz de Moisés alguém. Que você aprenda essa lição de ser ninguém, para que Deus possa fazer de você um alguém para a glória dele. Que Deus te abençoe.